Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, aqui é André Rejane. Estamos começando uma live especial que tem o tema Como equilibrar um relacionamento falido, um relacionamento desgastado, onde você está sozinha no relacionamento, onde você não está sendo valorizada. André, eu nem estou num relacionamento. Olha, eu assistiria essa live. Muitas pessoas que assistem aulas como essa, quando eu faço, elas se despertam em saber os erros que elas cometeram lá no passado. E se você souber dos erros que você cometeu lá no passado, você está aprendendo. Então, nos próximos relacionamentos, você se torna uma pessoa melhor, agindo de um jeito melhor e vai conseguir sim ter um relacionamento de valor. Perfeito? Para você que é novo aqui, não deixe de entrar no grupo do WhatsApp, tá? Lá no nosso grupo do WhatsApp, que tem um link no meu site aqui no perfil do Instagram, todos os dias tem materiais exclusivos, né? E principalmente nessa semana, que é uma semana muito especial, eu estou trazendo uma sequência de 7 lives. Eu vou até falar para vocês, nós já tivemos, 2 lives, hoje é a terceira. A primeira foi solteira até quando? Como quebrar esse ciclo, né? De permanecer sem um relacionamento. Ontem nós fizemos uma live também bem bacana, que é como superar ou ter o ex de volta. E nós vamos ter aí até domingo, né? Hoje é esse tema que está aí fixado para vocês, como equilibrar um relacionamento falido. Amanhã nós temos uma live, já é o outro horário, amanhã, meio-dia. Nunca sou assumida, como reverter isso. Aí tem sexta-feira, como quebrar o ciclo de relações ruins. Sábado, como elevar a autoestima e amor próprio. E encerramos domingo com uma live que tem um tema A Chave para Sair da Dor na Vida Amorosa. Se você estiver nesse grupo, você vai receber sempre atualizações, os horários, tá? E ficar por dentro desses conteúdos que eu trago aqui para vocês, tá bom? Convida alguém para nossa live, eu já vou começar. É só você clicar nesse botãozinho aqui de enviar, você chama, né, convida aí uma amiga, alguém que você vê que faz sentido esse conteúdo, tá? Sempre, eu digo, a gente ajuda as pessoas e a gente se ajuda também, né? Querer o bem do outro é muito bom. Eu estou aqui com a minha sequência do que eu vou falar. Muitas vezes eu vou estar olhando aqui para baixo ou fazendo algumas anotações que faz parte desse processo, tá bom? Vamos lá. Bom, quem aqui está num relacionamento, escreve um boa noite aí para mim, só para eu saber. Se você está num relacionamento, escreve um boa noite. Se não, André, eu não estou num relacionamento, mas estou aqui para aprender. Perfeito também, tá? Escreve estou solteira, só para eu ter uma ideia aqui de como tá esse grupo, tá bom? Bom, gente, o que eu vou trazer aqui para vocês são casos e situações e aprendizados, né, que eu tive nesses 10 anos quase atendendo pessoas. Então é algo muito prático, muito direto, muito simples. A gente não tem aquelas teorias absurdas, né? Então, hoje procura olhar de um jeito pacífico para a situação. Por quê? O que acontece, gente, é que quando um relacionamento ele está desequilibrado, né? Ele está aí meio falido, é como se vocês estivessem numa guerra. E fala para mim, é bom estar numa guerra? É igual tá tendo a guerra lá na Ucrânia com a Rússia. Quem tá ganhando? Ninguém. Todo mundo perde. Quando um estiver equilibrado e falar, vamos parar de guerrear, os dois ganham. E tem pessoas que estão em relacionamentos para guerra, para competir. Gente, relacionamento não é competição, não é guerra. Muitas das pessoas que estão em relacionamentos equilibrados, elas começam a ter uma consciência de que ela está nessa guerra já há muito tempo, não só nesse relacionamento, mas em outros. Aí isso vem de uma raiz lá forte, lá de trás.
a gente escuta muito a expressão, nossa, parece que nós somos crianças. Ele fala, eu me magoo, a gente se estranha. Ou eu falo, ele se magoa, a cara virada, a gente se estranhou. Sim, são duas crianças, né? Nós temos aquela criança interior nossa. Então, a gente não aprendeu, não cresceu, não evoluiu suficiente e estamos agindo como duas pessoas infantis, duas crianças. Que um pega o brinquedo, o outro fica bravo. Ai, mãe, ele fez isso. Uma pessoa que age assim, infantilmente, ela não tem um relacionamento de valor. E, lógico, hoje, não é que ela é infantil no sentido de ser uma criança, mas ela é infantil que ela não amadureceu. Ela é aquela adulta que não cresceu. Então, ela vai entrando em relacionamentos aonde começa-se essa guerra. Então, o primeiro ponto que você tem que entender é: eu não estou num relacionamento para guerrear. Eu não estou num relacionamento para ter razão. É para eu ter paz, para eu evoluir. Tem pessoas que estão em desequilíbrio, e eu vou falar uma coisa aqui para vocês me perdoem, mas tem até uns memes na internet que falam assim, a mulher tem razão, a última palavra é da mulher. Desculpa falar, vai ficar solteira sempre. Porque esse negócio é birra, é guerra. Se você não cortar isso pela raiz, de uma mulher equilibrada, uma mulher sábia, aí ela vai ter um relacionamento equilibrado, ela vai atrair um homem equilibrado. Agora, o que acontece? A pessoa não se valoriza, age inconsequentemente e quer ter alguém à altura. Vocês sabem, gente, eu sempre falo, eu estou aqui para ajudar vocês, não é para agradar. Então, às vezes, eu vou falar alguma coisa que vai ser chato, que vai mexer com vocês. Entendeu? A última palavra... Tá querendo brigar comigo, né? Tá querendo mexer comigo, né? A última palavra seria do homem. Sim, senhora. Outro dia eu brinquei com a minha esposa assim. Olha só a teoria. Mas a gente faz isso brincando com ela. Ela assim, eu que mando aqui. Falei, na verdade quem manda sou eu. Porque se eu deixo você mandar em mim, quem manda sou eu. Olha só. Brincadeiras à parte, vamos continuar. Então, assim, gente, identifica se você tá nessa de querer fazer guerra, de fazer briga, de querer estar certo o tempo todo. Porque, assim, uma pessoa assim, ela só está frustrada emocionalmente, com muitas dores, e essas dores incontroláveis faz ela ser assim. Só que aí ela começa a ser uma sargentona no relacionamento, ela não é mais a mulher. Ela quer controlar tudo e chega uma hora que o outro não aguenta. Eu não estou culpando só você. Mas é como eu digo, 90% das pessoas que eu atendo, e vocês aqui, vocês podem ver, são mulheres. Então eu direciono meu ensino para vocês mulheres no relacionamento. Mas pode ser vice-versa, tá? Porque geralmente quando eu falo assim, tem gente que vem, é só mulher, não tem nada a ver, tá bom? Vamos lá. Primeiro, no começo do relacionamento é muito bom, não é? Todo mundo fala, nossa, no começo é ótimo, no começo é maravilhoso. Perfeito. Uma coisa que você precisa entender, muita gente não entende isso e acaba terminando relacionamentos porque parou de sentir algo pelo outro. E depois ela se arrepende e ela vai... Sabe aquela pessoa que fica um relacionamento alguns meses, meio que murcha, termina. Aí ela vai para outro, fica uns meses, murcha, termina. O que acontece, gente? No começo do relacionamento, a pessoa está sentindo paixão. A paixão é comprovado cientificamente que ela tem uma duração 3, 6 meses, no máximo 1 ano e pouco. Paixão é quando você está começando e aí o seu corpo está produzindo endorfina, serotonina, você está sentindo aquela borboleta no estômago. Só que isso é por um tempo de meses ou no máximo 1 ano e pouquinho. E aí você sente isso. Quando acaba isso, se o relacionamento não entrou no modo amor, se você não tem consciência disso,
você fica buscando a paixão e você nunca vai ter. Aí vocês falam assim, eu terminei dele. Ou estou insatisfeito e cobrando ele porque não é como antes. Mas não vai ser. Paixão é uma coisa, amor é outra. Amor é, passamos o período de paixão, resolvemos ficar juntos, sabemos o que queremos para o futuro, estamos juntos seguindo, vamos ter problemas e coisas boas, mas resolvemos estar juntos. Então nós construímos o amor. E durante o relacionamento, com o passar dos anos, existem picos pequenos de paixão. Mas o que fica é o amor. E quantas pessoas que não entendem isso e quando acaba a paixão, ela começa a cobrar o outro achando que está estranho. E aí perde o outro. Ou terminam. Aí aquela pessoa que é sempre assim, ela dá esse relato. André, no começo meus relacionamentos são maravilhosos. Depois de um tempo vai assim, aí a gente briga e acaba. Porque não entrou no modo paixão. Esse assunto, gente, que eu tô falando, eu falei o primeiro sobre ter paz, não ser guerra, não ser competição. E esse outro assunto de amor e paixão, se você não conversou ainda com o seu parceiro, você tem que conversar. Você começou um relacionamento, tá namorando, já conversa. Porque se vocês não tiverem sabendo sobre isso, vocês vão enfrentar problemas e não vão passar por ele. É igual assim, ó. Vamos para uma guerra? Vamos. Você foi treinada para ir para a guerra? Não. Então você vai morrer ali. Então, eu entrei num relacionamento. Eu e meu parceiro não entendemos o que é relacionamento e achamos que é competição, vai dar merda. Conversa sobre isso. Segundo, nós não entendemos o que é amor e paixão, vai dar merda. Conversa sobre isso. Porque daí os dois sabem. Porque senão, gente, é aquela situação. Você sente isso, o outro também. Aí o outro não está sentindo o que é para sentir, os dois estão guerreando, acaba. Um ou outro vai procurar outro parceiro daqui a pouco. Então, quando a gente tem consciência, a gente não quebra a cara. Perfeito? Outro ponto que faz um relacionamento ser ruim, que é o terceiro ponto, tá? Que é fundamental. Gente, um relacionamento dá certo quando os dois querem estar juntos. Quando os dois têm planos parecidos, quando os dois se parecem. Porque se eu não me pareço com a pessoa, se eu não quero o mesmo que ela, e ela o mesmo que eu, nós vamos, caminhos diferentes. Então, tem gente que sai se aventurando, começa a namorar e nem conversaram como que a pessoa é, o que ela pensa, o que ela quer para o futuro. Às vezes vai morar junto. Não conversaram sobre planos, sobre despesa. Gente, tem gente que vai morar junto e não conversa sobre assim, e se uma hora eu tiver desempregado e só você trabalhar, e como que a gente faz? E aí vai morar junto duas pessoas estranhas, que tiveram criações diferentes. Aí começa a guerra. Eu digo que já, com esses três elementos, é desafiador ter um relacionamento. Imagina sem esses três elementos. Percebe? Tem gente que... Outro dia eu atendi uma mulher, a gente resolveu morar junto. Meio 6, 7 meses assim, rápido. Agora a mãe dele vai ter que morar com a gente porque ela tá doente. Peraí. Quer dizer que você foi morar com um cara e vocês não conversaram sobre isso? Tem que conversar. Qual que é o seu pensamento? Se uma hora um pai ou mãe ficar doente, é de boa para você aceitar alguém aqui? Ou a gente vai alugar uma casa perto da gente para manter eles? Ou a gente vai levar eles, sei lá, para um asilo? O que a gente vai fazer? As pessoas não conversam. Eu esperava que meu marido fosse mais paciente, ele fica me cobrando que eu faça isso. Mas peraí, vocês não conversaram sobre
que faz? Qual que é o papel de um homem e de uma mulher dentro da casa? Esse homem, ele é um homem que é provedor e quer que a mulher, de repente, fique em casa? Você se sente bem em ficar em casa ou você quer trabalhar? Cara, vocês não conversaram sobre nada, vai dar problema. Então, esses 3 pontos, gente, ele é fundamental. Eu tô falando antes de entrar na parte como equilibrar um relacionamento falido. Por quê? Eu sei que a maioria das pessoas que estão nesse relacionamento falido, elas não se atentaram a isso. E elas vão ter que tocar na ferida agora. Então, se atenta a esses 3 pontos. Se você entrou agora na live, seja bem-vinda, mas volta aí e anote esses 3 pontos. Porque senão não vai rolar. Tá? Mas vamos lá. Hoje você está num relacionamento falido. Você está num relacionamento desequilibrado. Tá. A gente, quando está numa situação assim, a gente quer que o outro mude. Ah, eu queria que meu marido fosse assim, eu queria que ele me valorizasse, eu queria que ele... Eu sempre brinco assim, mas e você? E a sua parte? Vou te dar um exemplo. Eu atendi uma pessoa recentemente, há uns 3 meses mais ou menos, ela veio assim, meu relacionamento tá falido. Ela usou essa expressão. A gente tá brigando, discutindo, Tá. Aí, a gente vai conversar com a pessoa, ela tá com baixa autoestima, falta de amor próprio. Sabe aquela pessoa que é dependente emocional? Ela não tá bem com ela mesma. E quando você não está bem com você mesma, sem perceber, você terceiriza ser amada. Você quer que ele te ame, que ele faça tudo por você para você se sentir amada. Aí você já está cobrando algo que você não vai ter nunca. E aí o outro não consegue, mesmo que ele seja um homem equilibrado, ele não vai conseguir te dar isso. Só você que pode se dar isso para si mesma. E aí ele se sente frustrado, ou às vezes não dá nem atenção porque ele sabe que ele não vai conseguir te dar isso. Você acha que ele não te ama, mas peraí, não é o outro, é sobre você. Aí essa pessoa, primeiro, antes de melhorar o relacionamento dela, eu falei, vamos melhorar você. Aí a gente conversa sobre ela, sobre outros relacionamentos onde ela errou, sobre criação dela. Ela não era uma criança muito amada e cuidada na infância. Ela se sentia mal. Aí ela teve que resolver coisas do passado, como a gente diz, né, com pai e com mãe. Aí ela brincou, né? Mente vazia, oficina do diabo. Ela não estava fazendo muitas coisas da vida dela. Então ela começou a ir para uma academia. Ela começou a se espiritualizar, como ela disse. Ela começou a viver mais coisas. Aí esse homem passou uns dias, ele chegou para ela e falou assim, isso é comum, tá? O que está acontecendo? Você está me traindo? Aí ela falou, por quê? Ele disse assim, não, porque antes, era briga e discussão aqui em casa. Coisas assim, agora você está se cuidando, você está bem. Ela olhou para ele, que já tinha preparado ela, e falou, não amor, tá tudo certo. Você está se sentindo bem? Posso te ajudar? Uma mulher equilibrada. Ela começou a despertar um homem equilibrado. Uma mulher que se valoriza. Ela começou a descobrir isso e despertar que ele valorize ela. Tanto é que ela falou, André, ele nunca me deu nada. Ele comprou flor sem ter motivo nenhum. Então, quando eu vou começar a equilibrar um relacionamento, não tem como eu tentar equilibrar um relacionamento se eu não me equilibrar primeiro. Ponto final. Se você quer pegar esses videozinhos na internet, você vai acreditar. Eu brinco que são as pessoas que acreditam naquele chá milagroso que faz você emagrecer. Não existe isso, gente. E a mesma coisa, não existe esses milagres que fala que você vai equilibrar um relacionamento, o cara vai ficar nos seus pés se você fizer um joguinho. Faz um joguinho pra você ver. Resultado por uns dias. Depois você quebra a cara. Então, se eu quero equilibrar um relacionamento, eu preciso equilibrar a mim. Eu chamo
Vocês devem... Caiu, mas voltou. Continuando. Para equilibrar um relacionamento, além de você estruturar esses 3 pontos, conversar com seu parceiro, né, e começar a cuidar de você, por dentro e por fora, né, que seria o 4º ponto aí, eu diria que somando a isso, existe uma estratégia que eu chamo de lei do silêncio. O que é a lei do silêncio? É você silenciar, fechar a boca mesmo. Porque o que está fazendo ter guerra é a tua boca, que é o primeiro ponto que eu falei para você. O que está fazendo não ter amor é a tua boca. Porque é assim que um relacionamento desequilibrado é. Briga, cobrança e discussão. Então você precisa silenciar, fechar a boca. Gente, vocês estão assistindo aquela série The Chosen, que são os escolhidos de Jesus lá na Netflix? Tá. Jesus, ele só abria a boca dele para falar alguma coisa quando ele tinha certeza. E ele ficava em silêncio quando ele queria tomar alguma decisão. E ele ficava em silêncio quando alguém vinha tatatá na orelha dele, ele ficava quieto. Porque a pessoa que sabe ficar em silêncio é uma pessoa que está pensando com sabedoria para tomar uma decisão. Não é uma pessoa impulsiva, ansiosa, cheia de dores. Vou dar um exemplo para você. E eu não estou falando, antes que já venha, então a gente não tem que ter diálogo no relacionamento? Pois claro que tem. Só que você não teve diálogo no começo, como o item 2 que eu passei para vocês. Conversa, 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 conversa muito antes de se envolver com uma pessoa. Não fez isso? Agora não é a hora. Principalmente porque seu ego está lá em cima. Você não consegue conversar com equilíbrio e sabedoria. Você começa a brigar, meter o pau e discutir. Entende? Então agora, qual que é o momento de silenciar? Eu vou dar um exemplo para vocês. Atendi uma pessoa faz o quê? Uns 4 meses. Ela dizia assim, a gente briga, discute, fica um dia bem, 2 dias mal. Às vezes ele tá de cara feia, eu já fico de cara feia e dá uma briga. Eles estão brigando até por coisas bestas, assim, tipo, vamos viajar, para onde vamos? Tá nesse nível de discussão deles. 2 pessoas infantis discutindo. Lá no item 1, como eu disse, a guerra. Eu falei para ela, imagina que seu relacionamento é um pó. Isso aqui, ó. Esse copo. Todo dia vocês estão colocando o quê? Briga, cobrança, discussão, palavras ruins, pensamentos ruins. Aí vocês vão beber dessa água, que é beber desse relacionamento, viver esse relacionamento. Você espera que vai ser bom? Lembra que eu falo para vocês aqui? Se eu planto morango, eu colho morango. Se eu planto uva, eu colho uva. Se você não está agindo com equilíbrio e sabedoria no seu relacionamento, você está plantando o quê? Um relacionamento ruim. Vai colher um relacionamento ruim. O seu relacionamento é reflexo de quem você é. Aí a gente conversa com essa pessoa, né? Trabalha as dores, porque às vezes a pessoa consegue fazer. Às vezes ela não consegue, ela tem tantas dores que ela não consegue se segurar. Né? Tá gritando ali. E aí ela conseguiu acalmar e ela começou a aplicar. Gente, você não precisa nem ser uma boa pessoa para o outro. É só você parar de plantar coisas ruins, de fazer merda. Fecha a boca. Para de cobrar. Para de brigar. Para de discutir. Para de querer ter razão. E isso, antes que alguém pergunte, eu sempre recebo isso, mas então eu vou ser submissa? Isso é ter sabedoria.
Sabe o que é ser submissa? É você ficar num relacionamento discutindo, achando que você está ganhando a discussão quando o outro está te fazendo de besta. Isso sim. Então a gente tem que ter humildade para fazer isso. Passou 2 dias que eu estou atendendo, 2 dias assim, que ela começou a aplicar isso, né? A lei do silêncio. O marido dela chegou e falou assim: ele arrumou uma confusãozinha lá. Não vou explicar o que é. Antes ela já ia soltar os cachorros, ela já ia brigar. Sabe o que ela fez? Ela pegou e falou assim para ele: amor, como que eu posso te ajudar a resolver isso? Esse cara olhou para ela e falou: hã? Ela falou: não, é que você falou isso, eu posso te ajudar de alguma forma. Aí ele já fez assim, engoliu. Não, tá, então, ó, vamos fazer assim. Ela, tá bom. Passou 3 dias, ele chegou para ela e falou: tá tudo bem? Ela falou: tá tudo bem. Aí ele falou igual parecido com o outro. Mas peraí, tem alguma coisa errada. Esse achou que ela estava até traindo. Você tá me traindo com alguém? Porque assim, ó, a gente brigava, você cobrava, discutia. Desculpa falar, mas você estava desequilibrada. Você estava mal. Agora, você está diferente. Você está se cuidando. Você está mais quieta. Parece que você está misteriosa. Por isso que eu estou te perguntando, parece que você está me traindo. E há 2 dias atrás aconteceu o cúmulo. Eu fui, briguei com você, nem lembro por quê, e você falou pra mim que, vamos resolver isso. Como assim? Essa não é você. Aí ela chegou e falou pra ele assim, a gente já tinha conversado sobre isso. Amor, olha só, acho que eu tô crescendo emocionalmente. Eu percebi que a gente estava guerreando, e relacionamento não é guerra. Ela já conversou sobre o item 1. E continuou falando que ela quer continuar com ele, quer crescer, então assim, ela vai fazer o máximo para ajudar e espera o mesmo dele. Gente, em menos de 15 dias ela resolveu. Ela falou: André, essa semana tá tão gostoso que a gente tá namorando todo dia. E acontecia cada 15 dias, uma vez por mês. E olha que a gente não tem filhos, não tinha uma vida corrida. Eu sempre digo assim, ó. No começo é bom. Todo mundo tem relacionamento bom no começo. É difícil falar, nossa, eu comecei um relacionamento. É difícil, é raro acontecer. Mas acontece. Por que é bom no começo? Vocês brigam? Cobra, discute, faz cara feia? Não. Não faz nada disso. E ainda você faz coisas boas. Você é compreensiva, você sabe esperar, você sabe ouvir. Você presta atenção no que você vai falar. Vocês namoram, transam em cima do pé de jabuticaba, em cima do fogão, inova. Tá dirigindo o carro, você vai lá e faz um carinho, cara. Aí é uma delícia, né? Aí, depois de um tempo, além de não fazer nada de bom, começa a socar o pé na jaca, como a gente fala, discutir, brigar. Aí você tá numa dor amorosa gigante, achando que você vai ter um relacionamento bom, sendo que você tá plantando um relacionamento ruim. Ponto final. Ponto final. E não é aceitar tudo. Só que repara que quando você está num relacionamento ruim, enquanto você está brigando e nervosa e discutindo, você já está aceitando tudo. Então, vamos tentar de outra forma. Vamos baixar a bola. Vamos silenciar. Ouve mais, seja compreensiva, seja amorosa. Vai lá dar um beijo.
faz um carinho, compra uns cremes, faz uma surpresa. Tem pessoas que eu começo a atender que eu falo, a gente vai trabalhando isso, né, numa terapia, aí chega num momento que eu falo, ó, fala isso pra ele. Ela fala assim, se eu falar isso, ele vai agir, tipo, ruim, assim, comigo. Eu falo, você tá percebendo o que você tá falando? Tudo que eu trago aqui na terapia, você, de algum jeito, já transforma na sua mente assim, isso não vai dar resultado. Então, assim, você percebe que você, na verdade, crê que vai dar tudo errado? Cara, se você crê que vai dar tudo errado, como que vai dar certo? Porque se você crê que vai dar errado, você já desistiu de fazer a sua parte. Eu vou contar um caso que eu acho que eu contei isso em algum vídeo esses dias. Não foi na live não, foi em algum vídeo. Mas eu vou repetir aqui. É um caso mais tenso, mas aconteceu. E acontece vários tipos assim, tá? Essa pessoa, ela me procurou porque o relacionamento dela estava ruim. E ela dizia que estava bem pior agora porque ele começou a beber muito e voltar tarde. Aí ela começou primeiro a entender a parcela de culpa dela, né? Ela começou a entender que, tipo assim, que nem WhatsApp, gente. Cara, o cara tá na casa dela, moram juntos. Aí o cara vai trabalhar, ela fica mandando mensagem querendo discutir relação. Quem que quer voltar para casa depois? Ninguém. Cara, para de utilizar WhatsApp pro lado ruim. Não manda nada. Você tem que conversar olho no olho. Mas não sei o que. Eu falei, WhatsApp é pra falar, ontem você me chupou gostoso. Vamos repetir hoje? Vamos no final de semana comprar uma carne e fazer um churrasquinho nós dois com a nossa família? É para você estimular coisas boas, plantar coisas boas. Aí você planta coisa ruim, discussão no WhatsApp, você vai ter o quê do outro? Você está se desvalorizando. Aí se você se desvaloriza, como que você quer o valor do outro? Não tem. Entende esse sentido? Então ela já parou de fazer uma grande coisa ruim. Ela entendeu que não é só culpa dela, mas quando eles começaram a brigar muito, ela cobrar demais, exigir demais e não conversar se posicionando, porque conversar e se posicionar é uma coisa, né? Entendeu? Inclusive, lá pra frente eu vou fazer uma live, né, como se posicionar, ok? Até anotar aqui que eu tô lembrando que nessa semana não teve essa. E é muito importante saber conversar, se posicionar, né? Senão você quebra a cara. Enfim. E aí, nesse caso, né, ele começou a vir tarde. André, você acredita que hoje ele falou que vai lá no amigo dele que eles vão consertar um carro? Hoje, sei lá, ele arrumou um muro do vizinho para fazer. Tudo para voltar tarde, não quer voltar para casa. Tá ruim. Aí começou a beber. E aí chega bêbado, aí aquela coisa. Já brigando, brigam, chega tarde. Aí que ela falou, parei de fazer comida em casa. Ele chega, às vezes não tem nada pronto. Aí a gente já não namora faz tempo. Quando namora, eu me sinto usada. Aquele regaço. Falei pra ela, olha, para recuperar um relacionamento, você tem que estar bem. A gente trabalhou dela ficar bem, curadores. E ela começou a sentir amor dentro dela. É igual, acabei de falar para vocês agora há pouco da série de Jesus Cristo, né? The Chosen. Ali, cara, é profundo. Jesus veio para ensinar amor. E aí, num relacionamento que é para ter amor, a gente transforma em guerra. Jesus veio ensinar humildade, empatia. E aí a gente está fazendo tudo errado. E aí, ele começou a chegar em casa, ela começou a ficar... Como eu falei, você não consegue ser amorosa com ele, pelo menos não seja rancorosa. Não reclama. Mas eu vou aceitar. Não é aceitar. Você não está aceitando. Mas falar e brigar tá piorando? Vamos fazer do outro caminho. Ela começou a não falar nada, ficar na dela.
Passou uns dias, ela voltou a fazer o papel dela. Eu falei assim, ó, se o outro erra com você e você vai vingativa, você está transformando em uma guerra. Se o outro erra com você, faz sua parte. Ah, você vai fazer a janta hoje para você? Deixa dele ali. Entendeu? Pronto. Tá tudo certo. Aí ele começou, um dia ou outro, vir mais cedo. Ela já começou a ficar mais alegre. Aí outros dias logo que ele voltava tarde. Aí teve um dia, gente, que ela falou assim, André, eu comecei a sentir o que é amor, o que é ter empatia. Eu falei, eu vou transformar meu relacionamento. Olha, eu me arrepio, porque ela falou assim, eu vou transformar. Mas não é com medo, é com amor. Ele chegou um dia, tipo, ele saiu do serviço às 6, ele chegou quase 10 horas bêbado. Ela tinha feito um jantar assim para eles. Ele chegou muito bêbado. O que ela poderia fazer? Briga, discussão, ficar frustrada? Sabe o que ela fez? Ela falou assim, cheguei, dei um beijo nele, tava horrível de fedor. E eu falei para ele, eu vou te dar um banho, que eu preparei um jantar. Aí ele fez assim. Ela falou, não, eu vou te dar um banho. Foram, tomaram banho juntos, namoraram. Não é que você tem que fazer isso, é desconfortável. Como ela disse, eu senti amor e tive vontade de fazer isso. Lógico, a gente já tinha conversado sobre várias situações. Como ela pode agir de um jeito bom, médio ou ruim. Dando um exemplo bobo aqui. Então a mente dela estava aberta já. E aí deu um banho, trocou. Ela terminou de preparar a janta. Beberam alguma coisa os dois juntos. Namoraram de novo. Acordaram mais cedo para ir trabalhar. Namoraram de novo. Os outros 3 dias, ele nem foi beber. Ele voltou para casa. E aí, num dia ela preparou tipo um filme para eles assistirem. Chegou no 3º dia que ele não estava indo mais beber. Ele falou assim, o que aconteceu com a gente? A gente era tão bom no começo, né? Deu tudo isso e agora eu tô sentindo uma coisa tão boa. Aí, nesse momento, ela foi e conversou sobre a guerra que eles tinham, como os dois eram imaturos e como agora os dois estão sendo maduros. Ela conversou sobre o amor, sobre paixão, sobre os planos. Faz 6 meses que eu atendi essa pessoa. Ontem mesmo eu falei com ela, tá tudo certo. Porque ela continuou no meu atendimento. Tem gente que vem e fica 1 mês, 3, tem gente que fica anos para melhorar. Quantas pessoas que estão num relacionamento falido faria isso? Quase nenhuma. Porque ela pensa com dor, ela pensa que ela está se humilhando. Sendo que a gente está num relacionamento para ajudar a nós mesmos e o outro. Tem gente que faz o seguinte questionamento para mim. André, mas e se eu fizer a lei do silêncio? Se eu tentar tudo isso por 1 semana, 1 mês, 2, 3 meses e a pessoa não mudar? Sim, acontece em muitos casos de o outro não corresponder. Só que sabe o que vai acontecer? Você vai sentir uma paz tão grande, vai vir uma decisão de dentro tão grande de se posicionar firmemente como uma mulher segura, porque você já está sendo segura. E se o outro não mudar com esse posicionamento mais firme, você vai terminar dele e vai embora. É o que acontece, em muitos casos. Só que você evoluiu, porque você não só abandonou o relacionamento, você fez a sua parte, você segue de consciência tranquila e livre, feliz. E aí é como se você estivesse preparada para viver um relacionamento novo. Aí vem uma pessoa incrível. Mas por que vem uma pessoa incrível que te ama e que te valoriza?
Porque você fez um processo para se amar e se valorizar. Agora, o que que acontece? A gente está brigando, discutindo, um relacionamento falido? Mete pólvora ali, mete lenha nessa fogueira, terminam o relacionamento brigados, cheio de traumas, você não evoluiu, você só arrumou mais traumas, você vai entrar num próximo relacionamento parecido com o anterior. Aí fica aquele ciclo que a pessoa fala, os últimos relacionamentos todos deram errado. Você não aprendeu. Então não adianta você fugir desse aprendizado. Cai a ficha? Tenho certeza que você entendeu o que você tem que fazer. Só começa. É lógico que tem muitos casos que a pessoa tem tantos traumas de infância e de relacionamentos anteriores que já errou muito, passou por mão de pessoas aí inconsequentes, né, como a gente fala também, que hoje é muito difícil, eu te entendo. Só que se você não está conseguindo sozinha, você tem que buscar ajuda. As pessoas fazem terapia para isso, fazem acompanhamento para isso. É igual assim, ó, eu tô com o meu carro quebrado. Eu quero ir aqui de onde eu moro, lá para passear no sul, lá para Gramado. Depois eu vou passar em Balneário Camboriú, ver uma praia. Meu carro está quebrado, eu não consigo chegar lá. Então eu vou consertar o meu carro para eu poder chegar até lá. Então, eu quero um relacionamento de valor, que é chegar lá. Mas eu estou quebrada. Eu estou machucada, eu não consigo. Então eu vou buscar uma ajuda para eu me consertar, entre aspas, para eu chegar lá. Agora, se você não cuidar de você, se você não investir em você, o que seja, não vai. Cai a ficha? É isso que eu queria passar para vocês. Vocês que estão aqui, querem fazer alguma pergunta? Coloca aqui nos comentários. André, minha situação é essa. André, está acontecendo isso. Que eu já vou responder vocês. E antes de eu responder vocês, tá? Eu quero falar o seguinte. Só um minuto. Peraí. Eu quero falar as lives que vai ter para vocês. Caiu aqui. Vamos lá. Aqui. Para quem não está no grupo do WhatsApp, gente, é só você entrar no meu Instagram, ali no meu perfil, tem um site. Vai ter ali meu atendimento, desafio dos 21 dias. E embaixo tem o botão para você entrar no grupo do WhatsApp, onde tem vários grupos, tem milhares de pessoas que eu todo dia envio materiais exclusivos e você também fica por dentro das nossas aulas, como essa, tá? Nós teremos ainda quinta, sexta, sábado e domingo. Tem mais 4 encontros aqui com 4 temas diferentes. Amanhã temos o tema Nunca Sou Assumida, como resolver isso. Sexta, como quebrar o ciclo de relações ruins. Sábado, como elevar minha autoestima e amor próprio. Domingo, a chave para sair da dor na vida amorosa. E nós já tivemos, além da nossa aula de hoje, tivemos segunda-feira, solteira até quando? Tá salvo aqui no meu Instagram. Para aquela pessoa que está solteira, que não encontra ninguém. E ontem uma aula muito importante também, que é como superar ou voltar com o ex. Nessa aula é bom vocês assistirem. Tem muita gente que está solteira porque não superou o último relacionamento, né? Então essa aula aqui é maravilhosa para isso, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver se chegou algumas perguntas, eu já vou responder. Quando se tem filhos de relacionamento anterior, fica um pouco mais complicado? Kátia, depende. Eu, André, me separei da mãe da minha filha mais ou menos há 10 anos, ok? Eu fiquei solteiro por 4 anos e depois conheci minha esposa, que a gente já está junto aí quase há 6 anos.
No tempo que eu fiquei solteiro, passou 2 pessoas na minha vida que eu dispensei por o mesmo motivo. Uma não queria ter mais filhos e eu queria. E a outra não gostava tanto de criança. Minha prioridade é minha filha. Então eu não entrei nesse relacionamento. Então assim, se você tem filhos de outro relacionamento e essa pessoa não entende muito, ela não é para você. Ou se você está se relacionando com uma pessoa que tem filhos e você não se dá bem com essa situação, não é para você. Você tem que buscar uma pessoa solteira, ou vice-versa. Aí eu selecionei uma pessoa. É uma maneira bem rude de falar, tá? Mas é isso. Aí olha só que incrível. Eu tinha uma filha, minha esposa tinha um filho de outro casamento. E agora, nós, além disso, né, nós temos um filho nosso. O João já tem 3 anos. Então, assim, é ruim quando a gente não aceita a vida do outro. Isso tem que ser conversado. Não é se aventurar. Então, tem coisas aí que tem que olhar para isso. Né? Sabe, tem pessoas que eu atendo que estão mulheres que estão numa dor amorosa tão grande que estão lutando por um cara que o cara trata o filho dela como desculpa falar, um rude, um lixo. Pô, aí você precisa ouvir umas verdades, com todo respeito. Não é pra você esse homem. É igual quando você conhece um homem que já tem filhos e ele não cuida desses filhos. Você está escolhendo um homem que vai ferrar com a tua vida. Porque um homem que não cuida direito dos filhos, você acha que com você vai ser diferente, né? Não vai. Então, assim, tem coisas que a gente, né? É lógico que assim, eu estou falando aqui, Kátia, grosseiramente. Lógico que tem N situações que tem que ser conversado, né? Mas, assim, estou respondendo com a afirmação que você fez, que é complicado, né? Quando tem filhos. Depende. Quantas pessoas... a aula de hoje eu fiz baseada em equilibrar um relacionamento desgastado. Gente, eu diria que mais de 60% das pessoas que eu atendo que tem um relacionamento ruim tem filhos e dá para se equilibrar. Então, assim, eu estou falando grosseiramente. Não quer dizer que você tem que largar a pessoa. Dá para tentar equilibrar. Não conseguiu, eu preciso tomar uma decisão, né? Tá bom? Eliege. Quando a gente está muito magoado, é difícil agir dessa forma. Como deixar a mágoa de lado? É o que eu falei, Eliege, no item 1. A pessoa acha que o relacionamento é uma guerra. Então, né, ela está agindo magoada. Ela está nessa guerra. Quando você está nessa guerra, você está agindo infantilmente, como uma criança. Por quê? Você já tem dores emocionais de infância. Então, você está agindo como uma pessoa infantil. Enquanto você não entrar numa terapia e não curar essas dores emocionais que faz você se sentir inferior, não merecedora de um bom relacionamento, que isso você sente, se compara desde a infância, que você não tem autoestima elevada e amor próprio, com certeza é assim, tá? Não é que eu sou adivinho, é que é assim, ok? Enquanto você não resolver isso, você age igual uma criança. Sabe aquela criança que tipo assim, ai mãe, ele me empurrou, eu empurrei ele também. Você não consegue, tipo, não vou empurrar meu irmão. Deixa ele. Não, você vai lá dar um tapa no teu irmão. Então, é difícil uma pessoa que está com dores emocionais conseguir agir para ter um relacionamento de valor. Aí é hora de buscar ajuda, tá? Se você quiser conversar comigo, vai no meu perfil aqui do Instagram ou do YouTube, não sei onde vocês estão vendo a nossa aula, e tem um site meu. Aí ali vai ter atendimento. Clica ali, fala comigo no WhatsApp e a gente pode conversar um pouquinho. Tá bom? E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe vocês. Ó, hoje eu me estendi um pouco mais.
As outras duas lives foram quase 40 minutos, essa já está indo para 50 minutos. Mas conteúdo entregue, espere e quero que você faça bom proveito, tá bom? Envia para alguém que faz sentido, eu vou salvar aqui, curte lá, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos se cuidar, vamos se amar. Beijo!